Olá, boa noite. Hoje eu venho trazer uma palavra para você. Eu venho ministrar algo que às vezes você tem passado, você pode até saber, mas você tem passado batido, você tem deixado de lado. Mas vamos falar sobre construir algo. O que nós estamos construindo? Vai falar sobre construir, muita gente vai falar sobre negociar alguns princípios que a gente não pode negociar, algumas coisas que a gente tem negociado que a gente não pode negociar e algumas posturas que a gente precisa tomar. Vamos começar? Podemos falar assim, né? Tem aquela passagem na Bíblia que fala que nós somos edificadores, nós edificamos a nossa casa em dois lugares, ou edificamos na rocha, que é Cristo, ou nós edificamos na areia, né? Aí quando vem as tempestades, revela onde estão os nossos fundamentos, aonde nós temos edificado a nossa casa. Quando elas estão edificadas, são construídas, são levantadas, mas vai revelar nas tempestades, vai trazer essa revelação, aonde está sendo edificada, certo? E tem uma passagem no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 13, que fala assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Arrancada pela raiz. Né? Então, o que Jesus está nos ensinando aqui? Ele nos ensina que existe coisas na nossa vida que não foi plantado pelo Senhor. E essas árvores que não foram plantadas por Deus, por nosso Pai na nossa vida, vamos arrancar essa noite, através depois desse vídeo, você assistir esse vídeo, você vai arrancar algumas coisas que não foram plantadas pelo Senhor, que não é plano do Senhor que aconteça na sua vida, não é plano do Senhor que aconteça na sua geração, na sua descendência. Vamos lá falar sobre isso? Quando você vai no médico, fala o quê? Você senta na mesa do médico, o médico começa a conversar com você e perguntar, né? Tá doendo aqui? Você tem que identificar os pontos que dói. Então você precisa identificar algumas coisas na nossa vida, que a gente precisa identificar o que está acontecendo. A gente fica meio voando, né? Ah, nada a ver. Não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver. A gente tem que identificar os pontos que dói na gente, o que está acontecendo. E algo na consulta do médico, que eu gosto, né, sempre de falar sobre isso, é quando ele olha e fala assim: existe casos de diabetes na sua casa, de pressão alta, de pessoas hipertensas. Porque se já tem histórico familiar com aquilo ali, então ele já liga uma luz de alerta, né? Na vida espiritual não é diferente. Você sabia disso? Na vida espiritual existem as iniquidades. São repetições familiares que acontecem na nossa família, acontecem na nossa casa e a gente acha que tá tudo bem, né? Não tem nada a ver. Vamos lá. Existe histórico familiar de famílias que sempre repete padrões de divórcio. A avó se divorciou, a tia divorciou, a mãe divorciou e quando vê que não, a filha divorcia também. Histórico de ter filhos fora do casamento, né? Antes do casamento. Quando vê que não, a mãe ter a filha antes do casamento, quando antes da filha se casar, de repente engravida novamente e a neta engravida novamente. Então vai acontecendo vai acompanhando aquela histórica de alcoolismo, de droga, de falência, né? Histórico de falência, de escassez na casa, né? Sempre acompanhando a família, histórico de escassez. Não é porque o outro era pobre, o outro vai ser pobre, o outro vai ser pobre. Não, aquele ciclo vai se repetindo, né? Repetições de ciclos que vão acontecendo. E a gente acha que tá tudo bem, né? A gente não liga aquela luz vermelha. Nossa, eu preciso nisso. Mas eu quero falar para você sobre isso. Os gigantes que você não levantar para derrotar na sua geração, na sua vez, que a bola tá na sua mão, os seus filhos vão ter que guerrear com esses gigantes lá na frente. Então não é tempo da gente ficar meio dormindo, meio pensando, tudo bem, o que aconteceu? A minha mãe passou por isso, eu passei também, e então vamos orar para que minha filha não passe. Sim, vamos orar, mas nós precisamos nos posicionar e fazer cancelamento, cancelar dívidas, cortar mesmo na raiz, trabalhar ali as nossas raízes, né? Para produzir esses frutos. A gente tem uma responsabilidade. E quando a gente fala sobre isso, a gente vê na Bíblia história de pessoas que fizeram isso. A gente vê na história, quando você vai estudar o livro de Neemias, é um livro que eu indico você ler na Bíblia. É uma história muito boa de uma pessoa que se posicionou. Neemias, ele é um copeiro do rei e chegou a notícia que a cidade dele estava em ruína. E Neemias, ele chorou, planteou, ele orou, mas ele se posicionou. Ele não ficou só orando, só chorando. Ele orou, ele rasgou suas vestes, colocou em jejum e ele se posicionou. E o que Neemias faz? Logo no começo do capítulo ali, você vai ver, Neemias, ele faz uma oração.
A oração que Neemias faz uma oração pedindo perdão pelo pecado da sua descendência. Ele fala assim: nós pecamos, os meus antepassados, e ele também se coloca no lugar ali de pecador. E ele vai confessar pecados, né, dos antepassados dele. Eles começam ali essa oração de Neemias. Se você for na oração de Daniel, ali quando Daniel também acabou o tempo de cativeiro da Babilônia, né, quando ele estudando o livro de Jeremias, ele entende que o tempo tinha acabado, ele faz uma oração também a Deus. A oração que Daniel faz a Deus, ele coloca também como pecador, né? Daniel, aquele nome top ali, né? Aquele homem assim, que passou por tantas coisas e sempre foi tão fiel a Deus, mas ele coloca naquele momento como pecador. E ele confessa o pecado dos seus antepassados. Gente, leia também o livro de Daniel. E ele confessa o pecado dos seus antepassados. Nós pecamos, os meus pais pecaram, nós pecamos contra ti, ó Deus. E ele começa com isso daí. Então é um momento de você se humilhar ali mesmo, colocar na brecha e falar: Senhor, confessar pecado. É necessária a confissão de pecado. Quando a gente confessa, né, será perdoado. Eu lembrarei da aliança que eu tenho com você. Então você vai fazendo aquilo, você tem que cortar na raiz. Mas como que você vai confessar algo? Você precisa reconhecer aquilo. Eu preciso olhar para minha casa e ver que sempre tem um ciclo de, vamos dar um exemplo aqui, um ciclo de prostituição. A bisavó a avó traiu a bisavó, depois lá na avó aconteceu novamente, depois lá na mãe acontece novamente, e chegou na sua vez acontece novamente. Isso é normal? Ah, não é normal porque... Não é normal. Precisamos cancelar esses ciclos, guerrear na nossa geração. Mas aquilo que a gente não nos posiciona na nossa geração, os nossos filhos vão ter que se posicionar lá na frente. Vamos lá. O Senhor fala para Saul guerrear contra um povo. Esse povo era... Eu desliguei aqui. Guerrear contra um povo que era os de Agag, né? E ele não faz a tarefa como deveria ter feito. Deixa eu achar aqui, ó. Saul e Agag. O que a gente traz na história, né? Deus ordenou a Saul que destruísse completamente os amalequitas, né? Incluindo o rei Agag. E Saul poupou só o rei. Ele cumpriu 99% da tarefa. Ele matou todos os amalequitas, porém deixou um vivo, que foi Agag. Quando Saul fez isso, essa obediência dele de deixar uma pessoa viva, um inimigo vivo, trouxe uma consequência muito grande para o povo dele lá na frente. Olha aqui, anos depois, séculos depois, o povo judeu enfrentou uma ameaça real de destruição contra todo o povo, que quando levanta aquele homem que é Amã, ele levanta com um decreto de morte ali contra todo o povo judeu, que é a história do livro de Esther. Você também que gosta de ler, estudar, leia, né? Nem que se não gosta, leia também. Gente, a gente precisa ler a Bíblia, né? É o livro de Esther. Quando aquele homem levanta com aquele decreto de morte, aquele Amã que levanta com o decreto de morte, com todo o povo judeu ali na época de Esther, ele era descendente dos amalequitas, né? Que é aquele Agag que ficou vivo. Aquele Agag que ficou vivo lá atrás, que Saul poupou ele lá na frente, a geração dele, ele gerou filhos, né? A sua geração levanta um homem chamado Amã. Então, o que a gente entende? Se Saul tivesse cumprido o que Deus mandou ele, talvez essa batalha não precisaria Esther lutar, guerrear ela, porque Saul tinha obedecido. Outra história também que eu gosto também é bom a gente pensar, né, padrões espirituais que às vezes a gente guerreia hoje, para que as nossas gerações não passem por essas lutas lá na frente. Quando você olha a história de Sansão e Davi, olha outra história também para você trazer, ilustrar bem para você essas guerras que a gente precisa guerrear. Sansão, quando o Senhor levanta Sansão com uma força muito grande, Sansão nasceu com essa força para ele derrotar os filisteus, o povo filisteu, guerrear com ele. Sansão, ele foi chamado para fazer isso, mas Sansão, ele não livrou, né, Israel da mão dos filisteus ali, com toda a história de Sansão, que você provavelmente já deve conhecer, se não conhece, ler também a história de Sansão. Mas, como ele não livrou ali, não guerreou com os filisteus, né, aquele ali, 100 anos depois, né, média de 100 anos depois, esse mesmo filisteus se levanta com o gigante Golias para guerrear ali com o povo de Israel. E tem que levantar Davi
para poder derrotar aquele povo lá, os filisteus, né, com o gigante Golias. Se Sansão lá atrás, 100 anos antes, tivesse posicionado e derrotado os filisteus, lá na frente Davi não precisaria daquela batalha, né, ali guerreado. E o que a gente vê? Quando Davi surge séculos depois, aí na história ficou para trás vestígios de uma geração que não se posicionou lá atrás, que no caso foi Sansão. O que a gente traz sobre isso? Quando uma geração não fecha, olha aqui até a anotação, quando uma geração não fecha brechas, a próxima precisa lidar com gigantes que poderia ter sido vencido antes. Olha que forte. O que não matamos na nossa caminhada, alguém terá que enfrentar depois de nós. Muitas famílias repetem ciclos porque alguém não decidiu cortar o mal pela raiz, arrancar da raiz mesmo aquele mal. Nós precisamos, né, levantar com essa posição. O que Sansão não matou, Davi precisou enfrentar. Então, meu convite para você hoje é: o que Saul não matou, lá na frente Esther teve que guerrear o povo, né? Foi uma guerra, uma luta ali espiritual, de posicionamento, né? O que você não se posiciona para sua casa, para sua geração, lá na frente, eles vão ter que guerrear. E deixa eu te falar uma coisa, nossa vida é cheia de princípios, cheio de valores, de negócios. A gente tá negociando, até no tempo a gente vai no supermercado, a gente tá fazendo um negócio ali no caixa, a gente vai comprar, a gente tá negociando, mas você também tá negociando a salvação o tempo todo. Sabe por quê? Quando Jesus Cristo, ele veio para nos revivificar novamente, ele veio para nos conectar ao Pai, para nos reconciliar com o Pai. A cruz nos faz reconciliar. O plano de salvação é perfeita. Jesus fez tudo o que ele podia fazer, Jesus Cristo fez. Jesus Cristo deixou toda a sua glória. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, eu gosto de lembrar desse capítulo, porque quando João que escreve, né? João começa ali no versículo 15, ele começa a falar, João, ele falando, João andou com Jesus durante 3 anos do seu ministério, João reclinou a cabeça no peito de Jesus. Mas no Apocalipse, quando ele vê Jesus, vê o Filho de Deus, ele fala que sua boca é como, e vai falando de tudo que tinha ali de Jesus, e ele se prostra de joelho e adora, e ele começa a falar seu som de muitas águas, tanto que a majestade de Jesus Cristo era grande, ele fala, não se preocupa, João, eu sou o princípio e o fim, o começo e o fim. Então ele deixou toda essa glória ilustrada ali em Apocalipse que João, né, vê, para poder vir aqui na terra, ele sofrer injúrias, calúnias, ele morrer, né, crucificado para salvar eu e você, para salvar a nossa casa, para salvar a nossa família. E ele ainda fala, eu vou subir e vou preparar um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, existe lugares preparados no reino de Deus para você, para sua casa, para sua descendência. A sua geração, você gerou filhos para salvação. Você tem uma casa que você falou assim como Josué, eu e minha família serviremos a Deus. Você decide isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, decidir isso, você precisa de posicionamento. Não negocie a salvação. Fala que o reino de Deus é conquistado com esforço. Gente, quando a palavra fala esforço, é esforço mesmo. Quando eu falei no começo que nós estamos construindo uma casa na rocha, toda construção demanda esforço, demanda que a gente tem que dedicar, não é de qualquer jeito. Não adianta você cruzar os braços e falar assim, eu vou viver a minha vida, eu vou deleitar na minha carne, dos meus prazeres, tudo que eu sentir vontade eu vou fazer e vai deixar a salvação de lado. Não, você precisa se esforçar para a salvação. Ela foi de graça. Jesus Cristo pagou, foi de graça para nós, porque para Jesus ele pagou um alto preço, ele pagou um preço de cruz. Ele foi crucificado, ele sofreu tudo que tinha que sofrer para que eu e você pudesse ser salva, nossa descendência pudesse ser salva. Mas existe algo que nós precisamos fazer. A gente precisa nos posicionar. A gente precisa nos esforçar para entrar no céu, esforçar para nossa casa, trazer salvação sobre a nossa casa. E é caminho de cruz.
Toma minha cruz e segue-me. Então, cruz, você lembra o que na cruz? Morrer. Você precisa morrer para as suas vontades, morrer pelo aquilo. Eu quero fazer porque a minha carne sente vontade. Espera um pouquinho. Você fica mimando demais a sua carne e você está trazendo maldição sobre a sua família, sobre os seus filhos. Quando a palavra fala, pega a minha cruz e segue-me, é cruz. Quando você foi crucificado com ele, crucificado eu fui com o mestre. Você pensa a ilustração de uma cruz, a pessoa está crucificada ali de braços abertos. Ela consegue ter vontade? Ela tem escolhas? Não, ela está crucificada com Cristo. Então não é mais sobre as suas vontades, é sobre o que o Senhor tem para você. E nessa ministração, nessa noite, né, aqui à noite, né, já tá bem tarde já, eu vim trazer esse estudo para vocês, falar sobre isso, as guerras que você não vence na sua geração. Na sua vez, quando a bola tá na sua mão, lá na frente, os seus filhos podem padecer, eles podem não vencer. Então, guerreia para a salvação da sua casa. Não deixe que ciclos familiares venham se repetir. Nós precisamos confessar esses pecados, precisamos ver as nossas fraquezas e trabalhar sobre isso, declarar salvação na nossa casa, que ciclos não vão se repetir. Elisley, aconteceu ciclos de divórcio, né? Você declara, eu casei, até que a morte me separa, e você começa, Senhor, na minha casa acontece isso, chama uma pessoa de confiança, né, uma pessoa que você confie, né, faz esse mapeamento, existe, né, ali o mapeamento, onde a pessoa vai falando dos ciclos, né, repetitivos que vão acontecendo, e você confessa diante de Deus, confessa o seu pecado, expõe ele ali, com uma ferida que você precisa tratar ela. Quando a gente está enferma, a gente está doente, a gente precisa tratar aquilo ali. A gente não pode passar despercebido, fingir que não tem uma ferida aqui na perna. Eu tô conseguindo andar, mas aquela ferida pode trazer uma infecção. Você pode depois até perder a perna, pode ter uma infecção generalizada, você perder a vida. Então acontece muito isso. Você vai deixando feridas para trás, vai deixando coisas que não vão ser tratadas, agindo como que não tem nada a ver, tudo é normal, isso aconteceu e vai acontecer de novo. Não. Se posiciona na sua geração. Mata esse Agag aí, guerreia contra os filisteus, para que não precise lá na frente os seus filhos guerrear. Tá bom? Essa é a palavra que eu queria deixar para você nessa noite. E quero declarar sobre a sua vida que uma mulher bem posicionada, um homem bem posicionado, uma casa bem posicionada, vai viver tudo aquilo que o Senhor prometeu. Porque as promessas do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família é muito grande. Só que existe uma agenda do céu e existe uma agenda nossa, existe a vontade que o Senhor já projetou ao nosso respeito. Mas muitas vezes nós não acessamos essas vontades, porque nós estamos andando na nossa própria vontade, estamos andando na nossa própria agenda, nos nossos próprios desejos, no desejo da nossa carne. E nós não temos que deixar a nossa carne gritar. Nossa carne, ela não converte, a nossa carne não tem consciência, e ela está gritando, querendo que você faça o desejo da carne. Mas o meu convite, que você possa viver pelo Espírito, né? Tudo que o Senhor planejou para você vai se cumprir na sua vida e na vida da sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe. Essa era a mensagem desse dia.